Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Neste programa, Dua e Mariana aprofundaram mais sobre suas experiências e como eles desenvolveram suas pesquisas orientadas por meio do edital. A primeira experiência que eu tive de pesquisa, e aquela coisa da metodologia, tem que ter, né? Porque tu chega ali na frente do Rivair assim, eu quero isso. Tu viaja horrores, né? Daí, tipo, nossa, um pouquinho, primeiro tu tem que botar uma data aí, tu quer fazer de quê? Eu quero pesquisar os negros no Brasil de 1500 até agora, 2019, né? Tipo, a gente tem pouco tempo, a gente tem até outubro, novembro, a gente tinha, 82 até aqui, já determinei o tempo cronológico da coisa. Então, a gente não tem a gente vem da escola pública, ensino fundamental, média, ninguém prepara, ninguém fala nada disso pra gente, né? Sim. Tanto que as primeiras cadeiras de história, introdução à história, tu fica boiando, né? Porque tu acha que história é decorar nomes e datas, né? Daí tu vê que o negócio não é uma ciência, não sei o que, tal, daí tipo, não entende nada. O professor falou assim, um bagulho assim, não sei o que, os pares, falou dos pares, né? E pares, tipo, eu já entrei na história pra não saber nada de número mais, né? Daí, tipo, pares, ímpares, não, mas os pares eles estavam querendo dizer que é entre os pares que fica ali, da academia, né? Então, daí eu fui em casa e fiquei uma semana matutando aquilo, né? E todo mundo entendeu na hora. Daí tem colegas nossos que estudou no Rosário, no João 23 e tudo mais, né? Então, ele já vem em outro pique. Então, foi muito importante para mim entrar no terceiro já semestre, na iniciação científica, assim, para te já saber, assim, né? Por causa que a gente está muito, muito atrás em várias coisas. Eles já saem do colégio na segunda série e já vão ali pro ACL ali na aula de inglês e italiano e todas essas coisas. E aí a gente precisa dessas ferramentas também, né? Daí tu vê, eu tenho que aprender inglês, pelo menos, né? Entender para ler certos textos e tal. Então tu vê que realmente é o que a Mari tava falando, dos dois mundos, né? E ao mesmo tempo tu tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Exatamente. Tu tem que... Eu, no caso, moro lá na Lomba do Pinheiro, 45 minutos para ir, 45 para voltar. Daí tem aula no Vale, depois tem aula na Faced, todas essas coisas, e a gente não é de ferro, né? Mas isso daí parece que é o que é, o projeto do sistema. Tá, tu pode entrar, mas agora eu quero ver tu sair. Exato. Né? Exatamente. Então, acho que, repetindo, eu vou dizer, o DEDES e o NEAB tem um papel importante para que a gente esteja aqui hoje, por exemplo, falando, tendo de uma experiência positiva, que na verdade foi uma semente, por causa que, no meu caso, quando chegar na época do TCC, eu vou trabalhar nessa pesquisa que eu fiz lá no início. Sim, já vai ter uma base. Exatamente, Então eu já estou tendo tempo para pensar muito antes, assim, né? E de repente, se rolar mestrado e depois ir adiante, vai ser dentro desse tema aí, assim. Então o que me encorajou foram essa união, assim, né? De ver também os professores, por causa que eu conhecia só o Rivair da história. Mas daí no dia da reunião tava o dos Anjos, das sociais, tava a Luciana Mello, tinha a professora do teatro também, que eu me esqueci o nome dela agora, não vou recordar. A Celina. Então tu vê que, daí tu olha assim, tá todas as referências, cada um deles ali é excelente naquilo que faz, cada um na sua área. Daí tu tem aquela coisa do espelho, assim, também, né? Assim, tu olha assim, o Rivair da história, mas se eu ficasse só confinado na história, eu não ia conhecer a Celina, que também tem um outro arcabouço de pensamento, né? Que é também dialoga com as artes também, mas que também dá para te colocar na história. Porque eu acho que a gente não vem um pouco com essa limitação, que é muito característica, assim, eurocêntrica. A gente não vem, né? Quando a gente vem da periferia, assim, a gente vê que dá para casar o conhecimento do teatro nessa pesquisa do Congresso. Porque teve no Congresso, por exemplo, a Noite da Literatura Negra. O Oliveira Silveira teve lá, teve poesia, então eu posso usar isso também. Só que daí se eu fosse com um professor branco que não conhece esse tipo de pesquisa, ele ia dizer, não, vai por aqui, isso aqui não dá, entendeu? Então são várias coisas, a gente vai se descobrindo no processo, assim, né?
Ah, com certeza. Esses projetos, eles são fundamentais justamente para isso, né? Para estar despertando essas outras formas também da gente se relacionar com a universidade, né? E se relacionar até com a própria produção do conhecimento, Exato. né? Não dentro das caixinhas, né? Que muitas vezes nos colocam, né? Mas abrindo possibilidades para a gente poder também estar pensando a partir de outras perspectivas diferentes. Então. E ao mesmo tempo a gente aprende que tem algumas caixinhas que aqui dentro a gente não vai conseguir transbordar, né? A gente tem que escrever daquele determinado jeito ali do artigo, a BNT, todas as coisinhas, tudo certo. E a gente vem de um pensamento, por exemplo, eu sou poeta, mas todo mundo tem... O negro tem essa coisa assim que é diferente desse sistema rígido da academia. Então a gente escreve horrores, coisas assim, mas depois na hora de colocar aquilo pro formato que eles querem, talvez perca muita coisa, assim, né? A gente se sente muito... Então, tu entrar nesse processo de ver que, não, pra mim, me dá bem aqui, e sair com o objetivo final, que é o diploma, né? Eu vou ter que saber as regras do jogo, né? Então, é uma coisa também de profissional. Pô, tu tá ali com teus colegas numa sala de história, mas tu sabe que eles também são teus colegas de profissão. Tu tá ali pra aprender uma profissão também, né? Sim. Vai ser professor e tal. Não é a Bangu, assim, a coisa. Daí tu vê, não, aqui tem umas coisas sérias pra te cumprir, né? Pra te cumprir. Eu acho que essa... A gente não... E o interessante é isso, tu não é preparado pra isso, né? Tu sai, tu cai de paraquedas, né? Tu cai de paraquedas. Daí a acessibilidade que esses professores têm, que são os professores negros, que estão ali participando desse projeto, eles têm uma acessibilidade de saber disso, que tu caiu de paraquedas, que tu não vai saber certas coisas. Mas às vezes tu tá numa outra aula de um professor branco, tipo, ele fica assim, como é que tu não sabe disso? Ele dá um texto em alemão e ainda pergunta se tu não sabe ler alemão, né? Se tu diz que não, ainda muitas vezes Não, acaba... É uma anedota, mas pode ser real também, né? Pode ter acontecido muitas vezes. É verdade. É mais ou menos nisso, né? Como é que vocês veem, assim, daqui pra frente, a experiência que vocês tiveram pra levar pra carreira de vocês também? Tu como poeta e tu agora na pós, tipo, como é que vocês veem, assim, essa experiência da pesquisa, como é que vocês veem que vai levar vocês, assim, pra vida, pro resto da carreira de vocês? Eu sempre tive esse desejo, assim, de seguir na carreira acadêmica, né? Então, justamente pensando esse viés de tudo que a gente já falou, assim, né? De tentar, bom, se é daqui da universidade, né, que saem os profissionais, né? Se é daqui da universidade que se produz ciência, né? Se é aqui na universidade que se produz ciência, né? Então, assim como eu tive a professora Luciana, que é uma referência para mim, que foi uma referência para mim no curso de graduação, eu também acredito que seja possível, né? Eu também estar nesse lugar. Então, eu acho que essa experiência com esse projeto de iniciação científica e da pesquisa, enfim, só reforça isso, só demonstra isso, de que eu também posso estar ocupando esse lugar e conquistar, então, o que eu almejo, né, para minha vida profissional, que é seguir a carreira acadêmica e pensar uma outra forma de produzir conhecimento, uma outra forma, outras epistemologias, outras metodologias de pesquisa também, né? Enfim, outras formas também de se relacionar com o mundo, de se relacionar com esse espaço da universidade, né, que também pode ser aplicado a uma perspectiva teórica, a perspectiva metodológica, a perspectiva de produção de ciência, né? Eu acho que para mim vem muito dessa vontade, assim, também, e contribui também nesse sentido, essa experiência, né? Sabe que quando eu entrei já na universidade, assim, eu já estava tendo um contato já de uns 2 anos com coisas de movimento negro, e daí tu tem umas leituras que são leituras que eles nunca vão te dar aqui dentro da academia, que elas têm um incentivo, assim, para te realmente libertar teu pensamento, assim, que tu vê que aqui
eles vão, mas não vão muito, né? É aquela coisa assim. Então eu entrei assim meio com o pé atrás totalmente, na verdade, né? Se não fosse pelo o DEDS lá, assim, eu pensei assim, vou me formar, quero dar aula, porque eu quero ser professor, assim, eu acho muito massa essa troca. Mas não quero seguir e ficar aqui dentro, sabe? Eu pensava assim, vou ficar aqui dentro, assim, e não tá valendo isso. Mas teve um dia que eu vi a banca lá de doutorado da Fernanda Oliveira. Eu fui lá e vi, assim, a apresentação, aquela coisa assim, e aquele dia ela saiu de lá doutora, né? Deu tipo, cara, eu quero passar por isso daí, tá ligado? Eu pensei assim, e tipo, uma negra, né? Que eu agora dou aula na UFPEL e tal. Doutorou lá, assim, eu pensei assim, cara, isso daí, eu quero isso daí pra minha vida, assim, eu pensei assim. Então tá tudo ligado, assim, a experiência com a iniciação científica, por causa que eu tive contato direto com o Rivair, né? Que é referência máxima, assim, dentro disso, assim, na história. História de África e tal, agora ele tá mobilizando aí a Semana da África, tudo, assim, as organizações que ele faz. Acho que esse grupo ali, Rivair, dos Anjos, a Luciana, a Celina, a Rita, a Patrícia, a Guta, lá todo mundo, aquele pessoalzinho lá que fica lá, embaixo do planetário, naquela salinha ali, eles fazem uma baita transformação, assim, na universidade, na URGS, especificamente, assim. E daí eu comecei a repensar a minha própria atuação aqui dentro, assim, né? Como que é importante, realmente, cara. Eu moro na Lomba do Pinheiro, 10 minutos dali tu tá no campus do Vale, sabe? Todo mundo onde eu moro sabe que eu tô indo pra faculdade. Às vezes eu tô voltando, assim, 10 horas da noite, 11 horas, os caras perguntam quando é que eu vou terminar a faculdade. Sabe? Daí eu sou exemplo, né? Sim. Eu sou um exemplo, assim, não dá pra te jogar tudo pro alto, assim, se revoltar e tal. Tem que saber jogar nos mecanismos, né? Por causa que tem uma sabedoria que é africana também, que diz que tem portas que só se abrem pelo lado de dentro, né? Então a gente precisa estar aqui dentro, assim. Então a gente precisa, como é que eu vou dizer assim, a gente precisa dominar os códigos, porque aqui tem códigos, né? Dominar os códigos aqui também, por causa que não tá dado as coisas para nós, né? A gente chega aqui, de novo, mais uma vez, vou dizer, de paraquedas, e tem várias coisas, vários códigos que a gente tem que decifrar. E ao momento que a gente vai decifrando esses códigos, a gente vai conseguindo andar mais e mais, né? Só que agora eu acho que o que tá pegando é a coisa política mesmo. Eu acho, sabe? Eu não vou conseguir deixar de falar isso, sabe? Porque a gente teve essas conquistas e eu consegui entrar ainda em 2016, mas eu fico pensando, meu irmão tá no ensino médio agora, e daqui a pouquinho vai fazer vestibular, mas ano que vem ele vai fazer, eu acho. E como é que vai estar a situação do país, sabe? Aquilo lá que a gente conseguiu avançar 10 metros, a gente vai voltar 50, sabe? E ao mesmo tempo é muito importante a gente produzir o pensamento pela academia, né? Pelo viés da academia. A Mari entrando, sendo mestre daqui ano que vem, vai ser mestre ano que vem. Já é uma coisa, a mestre Mariana Gonçalves, tal. Trouxe aqui a Griot Elane, o mestre Paraquedas, que são mestres de verdade, que não são mestres que se fazem mestre em 2 anos, mas que se fazem mestre numa vida inteira. Sim. Entende? Eu acho que a gente que vai ter que fazer, assim... Diálogo, né? Esse diálogo, exatamente. Semana passada teve uma das primeiras atividades do Conversações Afirmativas, que era sobre direito à cidade. E, enfim, estavam presente várias pessoas, assim, vários ativistas, militantes, enfim, de diferentes áreas, assim, né, que discutem e lutam pela direito à cidade, que debate, faz, né, toda a resistência, o enfrentamento pelo direito à cidade. Enfim, e aí teve uma intervenção que me marcou bastante, né, que foi de uma menina que fez meio que uma provocação, assim, aos convidados e à plateia, assim, né, dizendo, mas por que essa discussão não está acontecendo em alguma comunidade, né, em algum local de atuação também desses grupos, enfim, que estão aqui representados e muito bem representados, enfim. Enquanto ela estava falando, eu estava pensando, assim, claro, eu não discordo, obviamente, né, que é importante
que a universidade também consiga, que as ações institucionais da universidade também consigam extrapolar, né, os muros. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando nisso também, né? Quanta gente nos antecedeu, quanta gente lutou e antes da gente estar aqui dentro, né, dessa universidade e que enfrentou discursos e ações extremamente racistas, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, para que aquelas pessoas que foram convidadas para estarem aqui numa sexta-feira de tarde dentro da Faculdade de Educação, enfim, falando sobre o direito à cidade, né, a partir do seu lugar, a partir, enfim, do lugar lá do movimento dos catadores, do lugar da luta pela moradia, do lugar do movimento hip hop, enfim, né, quanta coisa já não veio antes, né, que possibilitou, então, que a gente pudesse também estar fazendo essa troca, né. Uma outra vez, alguns anos atrás, a gente teve eu acho que era um curso do DEDS também, sobre movimento negro, algo assim, eu não me lembro exatamente agora. Mas foi aqui na Faculdade de Arquitetura, que era uma mesa só de alorixás e babalorixás, né. Ali também discutindo, né? Não me lembro exatamente qual era a temática, mas é isso, né? Como que a gente faz também a troca, né? Obviamente é importante a gente tá também atuando para fora daqui de dentro, né? Dessa estrutura aqui, né? Mas também até que ponto não é importante que a gente também consiga estar trazendo aqui para dentro para tensionar também essa outra forma de se relacionar, enfim, com as suas lutas cotidianas, né? Enfim, provocando isso dentro da universidade, né? Enquanto a menina falava, eu fiquei pensando nisso, assim, né? E ontem mesmo que teve a abertura do Festival Literário ali no Salão de Atos, que a Sueli Carneiro trouxe uma fala, assim, que me marcou bastante, né? Que ela fala que a geração dela lutou muito para que fosse possível que a gente pudesse estar ali naquele momento, né? Lutou muito por ações afirmativas, articulou muito essa questão da educação, dos negros na educação, enfim, da importância que existe, da importância que é nós também termos uma educação de qualidade, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais estar ocupando esse lugar aqui, não só ocupando esse lugar, mas tensionando esse lugar e resistindo aqui dentro, lá fora, porque é isso, né, a gente não tem a opção de não resistir, né? Não existe essa opção, né, de não estar se colocando nessa resistência, né, até porque o nosso corpo, ele fala muito disso também, né? Não só o que a gente diz, mas o que a gente é também, né? Então, é isso, né? Não tem como a gente escolher não ser resistência, né? A gente é resistência desde que chegamos aqui, né? Então... A iniciação científica, ela também tem essa vantagem que ali tá completamente à vontade, né? Uhum. Não fica assim com o dedinho, assim, aquela coisa assim. Tu tá ali, pô, tu conhece a Rita já há anos. Pô, e ela te acolhe ali qualquer problema que tu tiver. Tu chega ali, no deles ali embaixo e fala com eles. E os professores também, né? Eles não são teus psicólogos, mas eles vão te ajudar naquilo que tu precisar, sim, sabe? E é muito bom isso, né? E saber que eles um dia vão se aposentar, né? E agora vai se aposentar, vai dizer, quando vê, eu sou o substituto. Né? Essas outras gerações, né, que vem surgindo também. E eu vou chegar e vou falar para meus alunos, tinha o professor Rivaíra aqui, que se eu sou o que eu sou hoje é por causa desse professor também, né? Uhum. Que não são professores, só são propulsores, né? Uhum. Eles têm esse papel de propulsores, né? A Luciana, o dos Anjos, assim, também dá aulas muito boas, assim, que faz a gente refletir muito sobre essa coisa do racismo, do genocídio, mas também que faz a gente pensar assim, pô, tem tanta coisa da nossa consciência racial, a primeira coisa que a gente tem é uma consciência negativa, né? E agora a gente está fazendo essa construção de
te mostrar as coisas boas que tá acontecendo, né? Exatamente. Por causa que também eu acho que tu pegar muito uma outra galera, assim, tava mostrando os dados mesmo do genocídio, as coisas assim. Agora tu vê a 2017, 2018, 2019, tu vai ver pessoas aí, a maioria, tu vai conversar e eu vou falando qual é a tua pesquisa. É alguma coisa que tá referente à negritude, mas o lado positivo. Estética, cabelos crespos, isso, dança, slam, né? Os mais velhos, os griots ainda que estão aí andando pela cidade. Então a gente está captando esse outro pensamento, né? Porque quando a gente está só falando da coisa negativa, além de ficar cansativo e ficar chato, a gente está fazendo um pouquinho o jogo do colonizador, assim, né? Deixando a gente sempre nessa onda, assim, né? É destacar a potência. Exato, uma potência. Muito obrigado por participar da estação. E é isso. Isso aí. Tá bom. Muito obrigado. Faço das palavras da Maria minhas palavras. De dentro da pena, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Duan Kissonde, graduando de História, e Mariana Gonçalves, mestranda em Psicologia Social e Institucional, sobre o edital de iniciação científica do NEAB. Apresentação e produção, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui, na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um. Não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil.